Vamos dar uma olhada. Parece-me que está acontecendo algum problema com o Instagram, né? Que está como que desabilitando pessoas, alguma coisa estranha hoje no Instagram. Nada que não se possa resolver. Nós vimos que a pastora Silvia Pinto, que estaria conosco hoje, o próprio Instagram dela saiu do ar. Nós não temos ideia do nosso Instagram também, se porventura ele não saiu do ar hoje. Estamos gravando isso ao vivo, falando que seria no horário do debate-papo, né? Algumas pessoas estão conseguindo entrar, mas há várias pessoas que não estão conseguindo entrar no Instagram. Parece que a conta fica como inativa, deletada, né? Algum problema aconteceu. Nós estamos vendo aqui. Há um outro Instagram da pastora Silva, que é o Ministério Seara. Vamos tentar ver aqui no Seara. Não está entrando também. Não está. Agora ela conseguiu entrar. Vamos ver se nós podemos convidá-la. Vamos tentar mais uma vez. Pronto, tomara que mantenha. Pois né? é. Vamos Verdade. ver aqui. Estamos tentando ver, mas isso são coisas que acontecem. Tudo bem. Eu estava dizendo, e numa cidade como Orlando, tudo isso que tem acontecido, eu imagino que devo estar numa situação crítica, né? A questão de empregos e tudo mais. Está muito complicado, realmente, porque a pandemia afetou a cidade de uma forma bem forte. Porque a primeira indústria da cidade de Orlando é o turismo, obviamente. Mas com toda essa pandemia, muitas pessoas perderam emprego, as pessoas que trabalham com o turismo mesmo, né, indo para os parques, dando todo aquele acompanhamento, as pessoas perderam aqueles empregos e estão até hoje sem ter como fazer. Então, se não fosse realmente a grande estrutura do país, né, fazendo com que a gente possa adiar pagamentos de luz, os pagamentos dos carros, das casas, aí seria complicado, entendeu? Então, assim, realmente foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e que feriu muito. E me diz uma coisa, e a igreja em tudo isso? Porque a igreja acaba sendo um polo, né? Um polo onde as pessoas vão buscar como que um abrigo, um porto seguro. É verdade. As igrejas, de uma forma geral, também sofreram muito, porque nós ficamos fechados, mas não tanto quanto vocês aqui. Mas nós ficamos fechados o mês de junho e julho, e nesses meses a gente sabia, porque a gente ficou usando a mídia, né, e tudo, a gente sabia que estava difícil, mas depois, quando nós abrimos as portas, que a gente pôde ficar mais perto, a gente viu que foi bem assim, difícil para todo mundo. Para nós, como igreja, nós oramos muito a Deus, pedindo a Deus misericórdia, né? E começamos a fazer aquilo que muitas pessoas têm, como diz assim, incentivado nos tempos modernos, da gente ter tempo compartilhado
do ministério da Entendo. igreja em si. Então, nós temos o templo, que nós somos os responsáveis, mas a gente começou a compartilhar com outras igrejas para que elas também tivessem um lugar. E isso ajudou não só a essas igrejas, mas também para nós. E são igrejas brasileiras, né? Então, eu vejo assim que muitas pessoas ficam temerosas, porque, mas vai ser uma igreja dentro de outra igreja, isso não é perigoso, você não vai perder os membros para outra igreja. Eu acho muito engraçado essa preocupação, porque isso não é preocupação para a gente, isso aí é com Deus. É Deus que cuida, é Entendo. Deus que orienta, a igreja é dele, a igreja é dele. Então, nós abrimos as nossas portas e nós temos duas outras igrejas que estão se reunindo no mesmo lugar, né? E a gente está tendo um tempo tranquilo. E nesse meio tempo, nós conversamos com os proprietários e fizemos uma negociação para que a gente pudesse dar um jeito de diminuir o valor do aluguel, porque o valor é altíssimo. Então, nós tivemos Lógico. que mexer, né, na forma como a gente estava administrando a igreja para poder viver a pandemia sem desesperar, né? Entendo, entendo. Eu já vi isso em outros lugares. Aqui no Brasil não é tão comum, mas, por exemplo, na Europa, e quase sempre igreja assim, de imigrantes, o pessoal acaba se juntando e se ajudando, vamos dizer assim. No caso, a igreja de vocês cedem para mais duas igrejas. A Isso, igreja que era Palavra da Vida, que, se eu não me engano, era esse o nome, lá em Roma, Itália, também os pastores que estavam à frente abriram para outras igrejas para poderem ajudar. Tinha uma igreja africana, tinha uma igreja romena, essas igrejas eram ajudadas assim e cooperavam, obviamente, com as despesas, com tudo mais. Só que lá em Miami é tudo igreja brasileira mesmo. Com vocês é todo é brasileiro. verdade. A gente aprende a fazer, a passar pela luta, né? A gente vai passando e vai aprendendo. E eu sei que no início, quando essa foi uma proposta que eu fiz, né, para a diretoria da Aham. empresa, eu me lembro que na primeira reação foi muito assim, que isso, pastora, como assim? Mas depois nós vimos que era uma solução, porque para nós ficaria muito pesado e nós estaríamos, consequentemente, ajudando duas igrejas, irmãs em Cristo. A gente pode não ter Claro. né, a mesma visão em todos os aspectos, mas nós somos a Igreja de Cristo, né? E a gente tem que aprender, e é na prática, na vivência, que a gente faz isso. Então, foi uma coisa muito gostosa, que para mim foi muito importante, entendeu? Agora, Porque Silvia, você está envolvida, bastante envolvida com o Conselho de Pastores, com a organização ali, com a pastora Rita, né? Como isso. é esse trabalho do Conselho de Pastores de Orlando, Conselho de Pastores Brasileiros lá? Quando nós chegamos em Orlando, a aliança estava começando. Uhum. E eu me lembro muito bem que na primeira reunião eu olhei para o meu marido, para o Fernando, e falei assim, Fernando, onde é que nós estamos amarrando o nosso burro? Porque era uma brigaiada, mas Que pensa coisa! numa brigaiada. Os pastores, não, porque você, olha, fulano era da minha igreja, agora você roubou minhas ovelhas. E eu, que isso? Como Que assim, briga! né? Era briga. Aí nós ficamos muito assustados com aquilo, né? Porque nós chegamos bem no início mesmo. E eu me lembro que pouco tempo depois um pastor falou assim para mim, por que você está vindo para a reunião de pastores? Aí eu falei, porque eu sou pastora e naquela época a gente tinha membresia individual, então a gente pagava
por mês uma taxa para ser Entendo. paga da aliança. Aí eu falei, eu pago a minha parte e o meu marido paga a parte dele, mas qual é o problema? Ele disse, por que que só tem pastores, não tem pastora? E você fica vindo. Eu falei, ó, é proibido ter pastor? É proibido? Eu não sabia. Então, por que que eles aceitaram a minha membresia? Aí ele falou, não, é porque, você vê, as mulheres normalmente não vêm. Eu falei, mas eu venho porque eu não sou esposa de pastor, eu sou pastora. Eu tenho chamado pastoral. Isso é interessante. É uma diferença entre alguém ser uma esposa de pastor e ser uma pastora. Tem gente que trata como se fosse uma coisa automática. Tem Não gente, é. então, que não. Qual é a grande diferença? A grande diferença é você ter um coração pastoral, ou seja, você tem vontade de trabalhar e você realmente trabalha para a obra, né? Então é diferente você ter esse chamado, porque quando você tem esse chamado, você paga o preço, né, do chamado. Lógico. Então, é uma coisa que, quando nós fomos chamados para o ministério, eu realmente senti no meu coração que era uma coisa que Deus estava me chamando também. Não foi um chamado só do meu marido, mas meu também. Então, é por isso que eu me interesso, por isso que eu gosto de saber. Eu gosto de saber quem está entrando na cidade, quem não está entrando na cidade. Eu sempre tive entendimento da seriedade do que é você entender os movimentos espirituais, né, da cidade. E eu creio que você, para poder ter esse tipo de visão e trabalhar na aliança de pastores, você tem que ter esse entendimento das coisas espirituais a nível de cidade. Então, você saber o que está acontecendo, como, quem são essas pessoas que estão vindo, qual é a motivação, né? Quais as Claro. portas que estão sendo abertas, qual a motivação, porque nós vivemos em tempos difíceis, onde a motivação de muitas pessoas não é realmente o reino de Deus, mas é o seu próprio reino. E elas usam a Igreja de Jesus Cristo como plataforma para fazer aquilo que está no coração delas, Um alcançar as projeto pessoal, né? projetos pessoais. Então, nós temos que ficar por ali orando, intercedendo, não criticando, nem falando mal, nem perseguindo, nada disso, mas em termos espirituais, viver de uma forma espiritual de verdade. Entendeu? Então, para mim, isso era muito importante. Quando nós entramos na aliança, tinha muita briga, muita briga. E foi assim durante muitos anos. Um pastor não chamava o outro para pregar na igreja dele de jeito nenhum, porque era tipo assim era uma competição, entendeu? Para ver quem que ia ter mais, qual igreja que ia ser melhor. E Entendo. diante de Deus nunca esteve no meu coração, nunca. Então, assim, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, não a minha. Então, eu fui me envolvendo cada vez mais com a aliança, até que um dia o pastor Valmir Cohen, que muitos conhecem, né? O pastor Valmir estava lá, e o pastor Valmir foi meu pastor na época que nós estávamos na Nova Vida em Botafogo, e ele falou assim, tudo que ele falou, querida, você tem que estar aberta para aquilo que Deus envia para você. E eu fiquei assim mesmo, ok, sabe quando você fica meio preocupado? E ele falou, olha, se votarem em você para você fazer qualquer coisa nessa aliança, aceite. Aceite porque isso é de Deus. E Profeta, né? eu fiquei assim com um temor no meu coração, porque eu o tenho em uma posição muito alta de respeito espiritual. Sim, sim. Então eu falei, bom, se ele está falando isso, eu tenho que parar e deixar as minhas próprias ideias de lado e ouvir aquilo que o Senhor está falando através do servo dele. E aí eu aceitei Amém. e fiquei na Secretaria da Aliança por 4 anos consecutivos.
Depois desses 4 anos, fizeram uma nova eleição e aí me colocaram como vice-presidente. Então, a pastora Rita é a presidente e eu sou a vice-presidente. Eu estou aqui Agora, isso é interessante, né? Que hoje, então, é uma pastora presidente e uma pastora vice-presidente. Mudou a coisa, né? É porque o Senhor ele está quebrando os paradigmas, né? E eu sei que muitas pessoas não entendem o chamado pastoral de uma mulher, e eu sei que é uma coisa difícil para muitas pessoas. Para muitas pessoas, Para muitas, mas não na minha cabeça. A minha cabeça mudou, porque eu também pensava desse jeito, entendeu? Até que o Senhor foi moldando o meu pensamento, foi moldando a minha visão, e eu pude entender que para o Senhor não existe homem ou mulher. Para Ele é tudo igual. Existe aquele texto bíblico que diz que em Cristo não há escravo nem livre, nem homem, nem mulher. Então, está mais do que referendado pelas Sagradas Escrituras uma coisa como essa. Mas também, eu gosto muito do que diz, é uma pregadora que eu admiro, que eu gosto, que é a Joyce Meyer. A Joyce Meyer, eu gosto muito de mensagens dela, acho extraordinária as palavras que ela prega. E ela disse, no púlpito, eu não sou homem nem mulher, eu sou um anjo. Né? E anjo não tem sexo. Eu desci do púlpito, ela falando assim, eu estou totalmente submissa como esposa a meu marido. Eu também. Né? Mas eu pregando, eu tenho a autoridade que não é minha autoridade, é a autoridade que a palavra confere. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender é que qualquer pregador, por mais preparado, por mais ilustrado, erudito que ele possa ser, eloquente, por melhor retórica que possua, a autoridade não está nele, está na palavra de Cristo, a palavra, as Sagradas Escrituras, elas é que têm autoridade. De modo que o que nós estamos transmitindo é que tem autoridade. Não é porque eu sou assim ou assado, não são os meus olhos verdes que dizem alguma coisa, né? Então, é a autoridade da palavra. E é interessante isso. Você e a pastora Rita, que é da Bom Pastor, eu estou correto? Exatamente. Bom Pastor Orlando. Interessante que a minha experiência com a pastora Rita, que você nos apresentou, eu preguei na igreja que ela fundou em Goiás, a Igreja Bom Pastor, antes de pregar na Bom Pastor de Orlando. Então eu conheci os frutos dela antes de conhecer a ela própria, né? Isso, mulheres no Evangelho. Mulheres sempre foram importantes no ministério de Jesus. E sustentavam financeiramente, com a renda das suas fazendas, o ministério de Jesus. Interessante que nós, às vezes, aceitamos o sustento e não aceitamos um outro tipo de sustento. Então, por quê, né? Por quê? Por que é tão difícil? É muito complicado, porque eu outro dia estava ouvindo exatamente uma palavra sobre isso e eu ouvi uma coisa que foi falada. Por que então Jesus, se as mulheres poderiam estar no ministério em forma de liderança, por que Jesus não colocou uma mulher para ser discípula, né? Ser uma discípula, né, de Jesus? Por que então que ele não fez isso? Ele teve 1000 oportunidades e ele, na posição dele, ele teria autoridade para fazer. Porém, as pessoas não conseguem entender que a época onde Jesus estava, quando tudo isso estava acontecendo, era uma época muito difícil para a mulher. A mulher ali claro. não era nada,
a mulher não podia isso, não podia aquilo, era muito difícil. Então, assim, tipo, se Jesus fizesse uma coisa daquela, eu acredito que os fariseus eram capazes de apedrejá-lo, entendeu? Porque ali já era demais, ele já estava fazendo muita coisa. E tudo na vida tem um limite. Então, assim, na vida existe um limite para as coisas. Então, eu creio que Jesus, ele passou, ele quebrou os paradigmas, ele falou com a mulher samaritana que ele não podia ter nem falado com ela, né? E ele sentou, conversou, ele bebeu da água que deu e teve aquela... Jesus, ele fazia, mas ele sabia até onde ele poderia ir. Ele era muito, muito inteligente, muito... ele tinha uma... Era perspicaz, né? Era uma perspicácia daquelas assim, em alto nível. Então, ele sabia até onde poderia e que não poderia. Mas isso não quer dizer que, então porque não teve uma disciplina, então não tem. Olha, porque não teve... Não tem nada a ver isso. Eu digo o seguinte, eu tomo palavras dadas, uma palavra dada pelo reverendo Antoine Dibi, libanês de nascimento, que ficou radicado na Jordânia, líder do Pacto de Lausanne de todo o Oriente Médio, batista, que já está na glória com o Senhor. Ele certa vez disse: as primeiras pessoas que ouviram ide e dizei e anunciai que ele vive foram mulheres. Exatamente. Foram mulheres. Aí eu acrescento uma coisa. Eu digo, Jesus, quando foi até os discípulos, disse que Jesus os repreendeu após a sua ressurreição por um motivo. A Bíblia diz assim, porque eles não deram crédito às mulheres. E eu me pergunto se Jesus ainda terá que voltar a dizer a alguns dos seus apóstolos, porque aí já não eram nem mais discípulos, já eram apóstolos. Sim. Deixe-me repreendê-los numa coisa, vocês não estão dando crédito às mulheres. As mulheres, eu brinco e digo, é tão extraordinária a fé dos patriarcas, mas igualmente extraordinária é a fé das matriarcas. É verdade. Se não até mais extraordinário, porque os patriarcas ouviram a Deus. E as matriarcas, em sua maioria, ouviram os patriarcas. Então, os patriarcas creram porque Deus falou, as matriarcas creram porque os patriarcas falaram que Deus falou. Exato. Quem será que creu mais, né? Porque se eu ouvir Deus é uma coisa, ouvir um homem é verdade. É outra coisa. Então, Silvia, essa questão da mulher no sacerdócio e tudo, você diz, eu também submissa ao meu marido. Essa questão de submissão, e submissão a Deus, submissão ao esposo, como é que se harmoniza tudo isso? Eu acho que isso acontece de uma forma muito simples, não é uma grandes coisas, é uma coisa muito... Não é difícil. Não é difícil, não é. Eu acho que é uma coisa automática quase, para te falar a verdade, porque você não precisa ficar, eu tenho que ser submissa, tem que ser submissa. Não, você é submissa naturalmente, porque você está andando, você sabe que aquele é o seu marido e que você está numa submissão. Ou seja, a submissão, muitas pessoas pensam, principalmente no mundo, eu acredito que já no meio evangélico, mais entendimento. Mas no mundo eles pensam, meu Deus, submissa, você vai estar, vai ser o tapete, né? Vai ser um carrasco. Não, não é assim. Porque a submissão é uma submissão. A missão está aqui, aqui em cima. A submissão está aqui. A gente caminha junto, forte, né? Não tem por que você se rebelar contra isso. Muito pelo contrário. Ou seja, compartilha de uma mesma missão.
Exatamente, a missão está junto, a gente está junto. Agora, as funções é que são às vezes diferentes. As funções são diferentes, mas a visão, o trabalho, o pastoreado é junto. Muitas mulheres não são pastoras, elas não têm a mesma visão do marido em termos ministeriais. Claro, claro. Muitas mulheres já têm, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que ninguém vai ser. Ninguém é melhor porque tem ou que não tenha o chamado ministerial. Compreendo nisso, é aquela coisa, talvez a missão dela seja cuidar do pastor. Exato. Vamos dizer assim, e não querendo diminuir a pessoa em nada, né? Não. Minha avó mesmo, que foi esposa de pastor, minha avó dizia que o que Deus queria dela é que ela cuidasse bem do reverendo, lá, do reverendo Laudelino, que era o meu avô. Então, minha avó Elce cuidava dele. E isso é que ela teve que dar conta diante de Deus. Dos filhos. Né? Agora, outras pessoas não. Outras pessoas têm. E que é o que você disse. Não quer dizer que seja subalterno. Né? Submisso não é subalterno. Não é assim, senhor capitão von Trapp, né? Aí, no caso, a noviça é bem rebelde mesmo, né? Pois é. Não pode ser isso. Tem a sua cabeça, tem o seu pensamento, né? Às vezes as pessoas confundem, eu digo assim, Jael e o marido dela. O marido dela estava errado. Jael tomou a posição certa. Então, vamos dizer, ela obteve a bênção. Não quero trazer polêmica aqui, mas ela sendo rebelde ao que o marido estava sendo rebelde a Deus. Exato. Um rebelde à rebelião é o cara certo, né? Existem essas situações, né, que às vezes se apresentam e que no caso de Jael, a gente sabe que ela tinha que tomar uma decisão. Ela estava no meio de uma batalha ali. E o marido dela estava tomando... Literalmente, né? No meio. Literalmente, né? Literalmente. Quantas vezes isso acontece? Então, alguém vai, botar um rótulo em Jael dizendo que ela era rebelde? Não, porque ela estava fazendo o que era certo. Eu me lembro muito bem quando eu me converti em 74. Em 74 eu me converti. E eu me lembro que naquela época falava-se muito sobre o irmão André fazendo as missões. Grande irmão André. Isso, lá para a Cortina de Ferro, né? Contrabandista de Deus. Exatamente, contrabandista de Deus. E esse título somente já era um motivo de começar uma conversa. Como que você reage sobre isso? Porque o contrabandista, ele era um contrabandista de Deus, mas ele era um contrabandista. Isso é Exato. Certo? Porém, o reino de Deus é superior ao reino dos homens. Então, aquilo que, de repente, entende-se aqui, né, como as coisas, tem que ser desse jeito e tal. Naquela época, o irmão André sabia que ele tinha um chamado, o chamado dele era para levar Bíblias para o pessoal... Para a Cortina de Ferro, né? Da Cortina de Ferro, ele tinha que fazer isso. Da mesma forma, nós vemos hoje, como a gente estava conversando antes, a gente estava falando sobre isso, que quantas vezes a gente está ministrando, e, por exemplo, numa igreja que só tem um pastor, esse pastor ele não vai conseguir ministrar para uma mulher do jeito que outra mulher vai poder ministrar para aquela mulher. Lógico. Entendeu? E uma pastora, ela provavelmente não vai conseguir atingir o objetivo se ela tiver que falar sozinha com um homem. Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí. Eu entendo que Deus, para essa época onde nós estamos, ele abriu para que a mulher pudesse entrar no ministério dessa forma, da forma pastoral, para que possa aconselhar, para que possa realmente pastorear.
as pessoas. Amém. Entendeu? Então, são coisas que eu creio que Deus fez isso acontecer, nós estamos vivendo essa época exatamente por causa disso. Uma das coisas que, por exemplo, uma Joyce Meyer, tantas outras mulheres que se destacam, né, no ministério e tudo. A própria Edmeia Williams. Edmeia, gente, olha a Edmeia. Ah, não, então você não vai considerar porque é mulher. Por quê? Isso não faz sentido. É a mesma coisa se o Senhor quiser usar uma criança, ele vai usar uma criança para fazer. Usou já, né? Usou um Samuel, né? Pois é, quantas vezes, né? A gente vê o Senhor. Porque o Senhor, não adianta as pessoas quererem colocar Deus num quadradinho e dizer Deus só age dessa forma. Não existe isso. Deus é soberano, ele é poderoso e ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, é tudo do jeito dele. Ele é soberano. Amém. E é uma beleza a gente poder descansar nesse conhecimento, não é? Ou seja, Deus continua sendo o que ele é. Ele é Deus. Eu gosto muito do que Jesus diz a Pedro, quando Pedro e João começa a segui-los, né? Também naquele momento, pós-ressurreição e tudo. Jesus acabava de falar, Pedro, apacenta minhas ovelhas e tudo mais. E aí vai andando com Pedro, João vem atrás e Pedro diz, e ele, Senhor? E Jesus diz, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que você tem com isso? Tipo assim, o que você... Eu gosto disso, o que você tem com isso? É verdade, é verdade. Não é? Porque você pode ser Pedro, que não é pouca coisa, mas você mesmo, o que você tem com isso? Eu continuo fazendo o que eu quero. Né? Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Jesus é assim, quando a gente começa a conversar e falar sobre as coisas de Deus, a gente vê assim, o jeito que Jesus fazia as coisas era muito interessante. Ele era uma pessoa assim, gostosa de estar por perto, porque ele fazia mexer com a cabeça, né? E eu estou falando no passado, mas na realidade a gente pode falar no presente, porque ele continua fazendo isso. Continua agindo da mesma forma, surpreendendo a todos. Hoje mesmo nós nos lembrávamos do pastor Serginho, que foi sempre chamado de Serginho por causa do jeito dele e tudo. E muita gente diz, não, o Serginho é muito devagar e tudo. Mas está aí, o pastor com a sua igreja, lá em Rio das Pedras, dando fruto, bem casado, com suas filhas, tudo com bom testemunho. Então, o importante é esta integridade, essa fidelidade, essa lealdade e tudo mais. E às vezes os homens olham de outra maneira, né? Como diz, Deus vê diferente. Deus vê, Deus vê. E é muito gostoso a gente ter essa consciência e você não ficar aquela coisa de ficar magoado quando falam algumas coisas, né? É a gente guardar o coração da gente. Eu fui discipulada, sempre falava assim, olha, de todas as coisas, guarda o teu coração, sabe? Porque o que é guardar o coração? É guardar suas emoções. Não se deixar ser magoado pelo que as pessoas falam, porque as pessoas vão falar. As pessoas vão falar. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para Jesus. A pessoa tem que olhar para Jesus e falar, eu vou seguir Jesus. Não estou seguindo ninguém, eu estou seguindo Jesus. Então, fazer aquilo que Deus chamou. Por isso é que eu não tenho o menor constrangimento de dizer que eu sei que Deus me chamou para o pastoreado. Fale, digam o que disserem, eu estou tranquila. E eu sei que quando eu me encontrar com o meu Senhor, ele vai dizer, não, tá certo, você me ouviu. E eu estou tranquila sobre isso. Obedeceu, né? Deu ouvidos.
Agora, é interessante que, por exemplo, o Ministério Pastoral, o nome que foi seu pastor, meu pastor também, Bispo Roberto McAllister, ele tinha resposta para tudo, né? Era um homem muito culto e muito rápido de pensamento, né? De raciocínio. E certa vez o afrontaram dizendo aquela máxima que alguns dizem: pastor é tudo ladrão. Chegaram para ele. E o bispo olhou para a pessoa e disse: olha, você tem toda a razão. É tudo ladrão. Na realidade, eu diria que não só pastor, eu digo é tudo ladrão. Tudo que existe é tudo ladrão, de fato. Não foi à toa que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Mas tem ladrão salvo e tem ladrão perdido. Eu sou o ladrão salvo, e o senhor? E aí? O homem ficou olhando para ele assim, dizendo: eu nunca tinha pensado nisso. Ele disse: o importante não são os ladrões ao redor, é aquele no meio que não é ladrão. Esse é que é o importante. É como você diz, olha só para Jesus. Isso é tão importante o que você disse, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E é interessante que do coração também procedem os maus desígnios, mas procedem a fonte de vida. Ou seja, se a fonte de vida passar pelos maus desígnios, está tudo ruim. Então é remover isso para que a fonte de vida flua. E esse desafio de manter esse coração, vamos dizer, puro. Olha, eu acho que é uma coisa que também, de novo, eu acho que como a árvore não faz força para dar fruto, eu acho que essas coisas acontecem naturalmente aos filhos de Deus que andam com Deus. Essas coisas são naturais. Então, muitas pessoas podem não entender o que é isso. Mas quem anda com Deus sabe que isso é possível porque a pessoa anda com Deus. Então, é natural que aconteça. Né? Agora, então, Silvia, você está falando andar com Deus. Talvez haja alguma pessoa que nos ouça assim e diga: mas afinal de contas, como é que eu ando com Deus? Como é que anda com Deus? Meu pai andando, né? Andando. Porque assim, é você falando com ele todos os dias, é você lendo a palavra dele, meditando na palavra, é você andar com Deus, é uma coisa que você não vai fazer se você fizer 3 orações por dia. Tem gente que diz: não, precisa ter 3 tempos com Deus, ou 4 tempos, né? A manhã inteira. Eu preciso, para andar com Deus, eu preciso passar uma manhã inteira. Eu, sinceramente, não preciso. Porque eu ando com Deus é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Todo o tempo, né? O tempo todo. Eu estou falando com Ele. Então, eu ando com Deus porque eu ando com Deus. Não é porque eu separo um tempinho para estar com Deus. Está entendendo? Você sabe, você está falando... Está falando isso, eu estou me lembrando daquele texto: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Uma vez eu li um especialista de hebraico, que ele disse: andarão 2 juntos se o caminho deles não se cruzar? Como pode? Se o seu caminho não cruzar com o outro, nunca você vai estar junto com o outro. Não é? Então, agora quem anda com Deus, anda com Deus. E andar com Deus, você vai buscar o quê? Conhecimento das coisas de Deus. Você vai buscar conhecimento de Deus mesmo. Você vai querer ouvir a voz dele, vai querer saber quais são os desejos, sabe as coisas que ele gosta, aquela coisa que ele não gosta. E a gente passa
a caminhar assim. Então a gente sabe que Deus fala para a gente guardar o nosso coração de sentimentos ruins, guardar o nosso coração de mágoas, a guardar o nosso coração de ser um porto onde as pessoas tenham falta de perdão, né? Porque muita Entendo. gente tem isso, muita gente anda com a falta de perdão, sem brincadeira nenhuma. A gente tem que pedir a Deus que lave aquilo ali, lava, lava, não deixa ficar uma amargura, rancor, mágoa, tudo isso. Nada dessas coisas cabe no coração do servo de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir que Deus lave a gente. Como que lava a gente? Amém. Através da palavra. Através da palavra, através sua comunhão com Deus, né? E aí você pode ter uma vida que, aos olhos do mundo, pode ser, isso é uma fantasia, e não é. Não é uma fantasia. É Uma uma realidade. realidade. É uma realidade que não muitos desfrutam dela, mas porque não querem. Porque é opcional. Você tem se você quer. Se você quer, você Amém. vai ter. Entendeu? Então, assim, eu falo muito para essas pessoas que, sem brincadeira nenhuma, não falo isso por vanglória, não. Claro, claro. No meu coração não tem lugar para falta de perdão. As pessoas fazem coisas que eu sei que às vezes são literalmente intencionais contra a minha pessoa. Recentemente, você sabe que eu perdi minha filha, ela, Sim. ela tinha 36 anos e ela morreu de um câncer fulminante e foi muito difícil. E eu não imaginava que teriam pessoas que me feririam nessa hora de uma forma tão cruel. E eu fui muito ferida, não foi pouco, não. Eu estou falando ferida, tipo assim, enfia a faca e vira a faca, Vira a faca. vira a faca. E aquilo tudo, eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava, não imaginava, mas eu fui muito ferida ali. Com palavras de agressão, de abandono, de julgamento, muitas coisas ruins. E durante aquele tempo, a gente, quando é ferido, a gente fica num estado de choque, né? A gente fica, meu, Claro, claro. que isso que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? Mas ali, durante aquele período, eu aprendi e vivi realmente o sobrenatural de Deus. Porque Amém. diante de Deus, eu não fiquei com mágoa dessas pessoas, com amargura contra essas pessoas, porque eu entendi que elas simplesmente não entenderam o que estavam fazendo. Por isso, sabe assim, quando a gente ouve assim, Jesus falando da cruz, Pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é uma ignorância. Então, se a gente tiver a mente de Cristo falando conosco o tempo todo, lembrando, fazendo lembrar, as pessoas não têm noção do que elas estão fazendo. É uma ignorância, sabe, que estão fazendo, não deveriam estar fazendo assim. Verdade. Quando você tem essa visão, você fecha o teu coração para a falta de perdão. Aí você tem facilidade de perdoar, entendeu? Então, O assim, que é difícil se torna possível. E o que é possível se torna fácil. exato. É uma coisa sobrenatural, mas vive quem quer andar pertinho de Jesus. Anda junto de Jesus, você vai ter experiências sobrenaturais, porque isso não é natural. É Isso não é, lógico. isso não é. Isso não sou eu. Com certeza não sou eu. É Jesus vivendo dentro da gente. Amém. Amém. Entendeu? Glória a Deus por isso. Silvia, nós estamos chegando ao final, né? Eu quero agradecer a sua participação hoje, que nós tivemos essa coisa estranha que aconteceu aí no Instagram e tudo, né? Mas para a gente chegar a uma conclusão, né?
assim, qual seria o teu conselho a jovens pastores e especialmente a jovens pastores? O meu conselho é sempre esse: chegue bem pertinho de Jesus. Abra sempre o seu coração para você estar recebendo cada vez mais do Senhor, para que você seja um canal de bênção para as pessoas. Existem dificuldades na caminhada. Não espere do ministério, jovem pastor, jovem pastora, não espere que o ministério vá completar e alegrar a sua vida, porque quem completa e alegra a nossa vida é Jesus, não é o ministério. O ministério é o elemento que Deus coloca nas nossas mãos como instrumento, para que a gente possa ser usado por Deus, onde quer que seja, a hora que for, preparado ou não preparado, a gente tem que estar firme para poder seguir em frente, não dar ouvidos ao que as pessoas falam. Você tem que ouvir aquilo que Deus está mandando você falar e fazer assim: eu quero ouvir e eu quero dar ouvidos àquilo que vem do reino, aquilo que vem do céu, aquilo que vem lá de cima. E isso do ouvidos, eu quero. A opinião é uma coisa que você pode até ouvir, considerar, mas que não deve entrar no seu coração para impedir o seu caminhar. Fica firme com Jesus. Caminha, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida, é trabalhar para Jesus. Amém. É muito bom. E, dá para equilibrar tudo. Tudo na nossa vida é com equilíbrio. Equilibra que você vai em frente. Queria te agradecer, meu querido pastor Aloísio, amigo do meu coração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por esse Mas vídeo. deixa eu aproveitar uma coisa a mais. Você falou equilíbrio, e tem uma coisa desafiadora, principalmente para o jovem pastor, que é a transição. O jovem e o velho pastor. Quando, vamos dizer, tem aquela passada de bastão, como é que se tem que agir? Né? Como se agir? É exatamente isso, sabendo que para Deus existem os tempos, existem as estações. E porque uma pessoa está passando o bastão, isso não quer dizer que a vida acabou, que acabaram. Não, nada disso. Você vai passar o bastão daquele ministério, daquele caminhar, mas você continua fazendo a obra de Deus. Aquele Amém. que está recebendo o bastão fica firme, vai abrindo, sabe, os caminhos e vai mesmo desvendando os mistérios que possam aparecer pela frente, com o poder do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Silvia, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus possa abençoar ainda mais a você, ao pastor Fernando, ao Ministério Seara, a sua família, a sua descendência. Que Deus encha de felicidade a todos vocês. Eu agradeço bastante a participação e a todos que estiveram conosco hoje nesse debate-papo. Um abração. Tchauzinho. Tchau.